news. O primeiro assunto é discutido, é a necessidade, né, de uma lei para combater principalmente a desinformação. No início do mês chegou à casa o projeto de lei 2630 de 2020 no Senado, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O texto cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como Facebook, Twitter e nos demais serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram, excluindo-se serviços de uso comprovativo e e-mail. Além do projeto do Senado, há mais de 50 projetos sobre fake news tramitando na Câmara. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a relatora da CPMI das fake news, a deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Deputada, inicialmente, a gente deseja um ótimo dia para a senhora, agradece imensamente a disponibilidade de falar conosco. Como relatora da CPMI das fake news, qual o grande desafio do colegiado a partir de agora, a partir desse momento, para a aprovação desse projeto? Muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Princesa FM, o nosso povo de Feira de Santana, de toda a região que em rede acompanha a nossa comunicação, a nossa entrevista. E eu quero mandar também um bom dia especial para os companheiros meus, meu partido em Feira de Santana, o nosso pré-candidato Beto Tourinho, o nosso deputado Ângelo Almeida e todos os companheiros que fazem a nossa chapa e que também apoiam a nossa luta aí na cidade de Feira de Santana. Olha, Fernando, na verdade, a nossa CPMI, ela está com suas atividades suspensas, mas a discussão, por quê? Porque todas as comissões da Câmara, elas estão, e do Senado, estão com atividades suspensas, nós funcionamos só o plenário, né? E as comissões são chamadas a dar parecer já em plenário. Nós tivemos no Senado Federal esse debate durante um pouco mais de um mês para análise e aprovação de um projeto de lei sobre, na verdade, não apenas fake news, mas campanha de ódio, todos esses problemas nefastos que têm acontecido na rede social neste momento e já vinha acontecendo antes. É uma questão complexa a regulamentação das redes sociais, que é um fenômeno novo no mundo e que, portanto, trata-se de conhecê-lo, ver que nível digamos assim, de agregação negativa é feita dentro da rede pelas fake news, pelas campanhas de ódio, e ver também o que é positivo dentro da rede para poder fazer com que a lei seja uma lei que não impeça que as pessoas continuem se comunicando, continuem usando aquilo que é o instrumento, o legado das plataformas das redes sociais. A Câmara iniciou ontem o seu debate com um seminário, né, com especialistas, e vai continuar esse processo de debate. Não creio que na Câmara nós possamos fazer um processo tão rápido quanto foi no Senado, porque no Senado são 500 ou são 81 pessoas. Na Câmara nós passamos de 500, então é natural e com mais pessoas, mais gente queira debater, opiniões mais diferentes apareçam e haja uma necessidade de um debate um pouco maior. Mas acho muito importante, muito salutar que a Câmara dos Deputados se debruce sobre uma questão que está impactando tanto a vida da sociedade brasileira no mundo, mas também em especial aqui no Brasil, que é este fenômeno das pessoas criarem mentiras fraudulentas para disseminarem nas redes. Deputada, hoje manchete, inclusive, no jornal O Globo, na sua capa, falando justamente sobre esse projeto, fala: fake news, Câmara quer punir toda a cadeia de repasse. E diz que o projeto de lei de combate a fake news pode ser, inclusive, modificado na Câmara dos Deputados
para punir toda a estrutura que financia e usa serviço de robôs para disparo de mensagens em massa. A senhora acha que aí pode estar o X da questão também, punir também quem repassa a fake news, não só quem cria e dá a primeira disparada, podemos dizer assim? Porque veja bem, são duas questões. Primeiro, fake news não é uma mentira que alguém dissemina porque desconhece. Claro que muita gente vai disseminar essa fake news porque não sabe se é verdade ou é mentira. A intenção é uma intenção positiva. Mas isso são as pessoas que são atingidas depois. Quem produz e quem dissemina a fake news, esse faz com uma má intenção, uma intenção clara de prejudicar alguém ou prejudicar a sociedade ou prejudicar alguma ideia. Ao fazer isso, ele faz de maneira organizada. São grupos que são associados de pessoas para fazer isto e que contratam empresas que tenham tecnologia para disseminar esse tipo de mensagem. Inclusive, contratam robôs. Então, qual é a questão? Você deve proibir robôs na rede? Em princípio, não. Porque, na minha opinião, porque você pode usar o robô também para fazer uma propaganda de um produto, de um remédio, de qualquer produto, de comida, de produto de limpeza, enfim. Você pode também usar o robô para comunicar à sociedade algo muito importante. Né? Uma prefeitura pode comunicar a data de vencimento do IPTU ou, principalmente no momento como nós vivemos, dar notícias importantes sobre a pandemia do coronavírus. Então não é o robô que é o responsável, mas sim quem manipula o robô, mas sim quem usa o robô para disseminar uma notícia fraudulenta. Então, nesse aspecto, é que nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra. Então, no mínimo, nós precisamos garantir que haja uma transparência, que as pessoas saibam que aquela notícia está sendo, nesse momento, disseminada por uma conta robotizada. Né? Também o problema do financiamento. O financiamento é algo muito grave, porque as pessoas estão se mobilizando para pagar a notícia, para ser espalhada a notícia que é fraudulenta. E as pessoas fazem isso, mas é baratinho. Não, não é barato. Isso é um processo caro. Uma das contas, ou as contas que foram recentemente removidas pelo Facebook, aqui no Brasil, eles dão contas de que estava sendo gasto R$1,5 milhão para fazer com que aquelas notícias, ou que aquela movimentação, que eles chamam movimentação inautêntica, pudesse acontecer. Então não é um serviço barato, é um serviço caro, que é feito por algumas pessoas intencionalmente que se organizam para isso e que recebem o dinheiro para fazer isso. Então, isso tem que ser combatido, na nossa opinião. As pessoas que forem identificadas fazendo, mantendo, financiando esse serviço, elas têm que ser punidas, sim. Bom, como é que a senhora vê, deputada, as operações, né, feitas pela Polícia Federal no sentido de punir pessoas que disseminam notícias falsas? Inclusive, semana passada teve uma nesse sentido. Como é que a senhora tem visto as ações nesse sentido e o quanto que a gente ainda tem que avançar para que, de fato, essas pessoas sejam efetivamente identificadas e punidas? Olha, o que a Polícia Federal faz é atendendo uma decisão da Justiça, e que antes teve algum nível de informação, de denúncia e mesmo de investigação. E vai no sentido de identificar se aqueles computadores daquelas pessoas realmente estão guardando, né? Tem em um período você guarda naquilo que chama nuvem, ou mesmo na página do computador,
aquelas notícias que foram disseminadas pela pessoa, que foram enviadas pela pessoa. Então, dá sim para isso ser identificado, e é isso que a polícia faz, e faz corretamente. Bom, a gente sabe que as fake news, na verdade, elas não deveriam existir para nada, mas elas são também muito utilizadas como um instrumento por políticos para prejudicar uns e beneficiar outros. De alguma forma, o projeto tem enfrentado alguma dificuldade política? Tem partido que tenta, de alguma forma, obstruir o trabalho da comissão, deputada? Claro que tenta. Desde o início, a comissão foi fortemente sabotada, foi fortemente contestada, né, por todos aqueles que estavam à base do governo, que defende, eu não estou dizendo que defende a fake news, mas que defende a prática dessa coisa, foi beneficiária dela, né? Elegeu muita gente com base nesse tipo de comportamento e precisa, portanto, de manter essa estrutura viva, né? Obviamente ninguém diz eu fiz fake news, né? Dizem que fez, que transmitiram notícias verdadeiras, mas quando você vai lá verificar, ver que aquela notícia não tem nada de verdadeira, é uma notícia que foi transformada, ela foi modificada para atender ao interesse daquela pessoa. É como você disse, para prejudicar alguém beneficiando o outro. Como é que isso acontecia antes? Na política normal, sempre houve essa coisa da mentira, né? Uma mentira de um candidato contra a outra, mas a mentira, como se dizia antigamente, tem perna curta. As pessoas conhecem, vão saber, o outro desmente. Só que agora ela é feita às escondidas. Por quê? Porque alguém inventa mentira sobre você, começa a disseminar no WhatsApp, um monte de pessoas, milhares de pessoas começam a receber aquela notícia de que você teve um comportamento errado, só você não sabe. Só você não conhece a mentira que está sendo dita. Então você não pode se defender dela, você não pode desmascarar, você não pode desconstruir. Quando você vem a saber, é porque já houve uma disseminação tamanho, ou seja, já se espalhou aquele boato de tamanho, de uma forma tão grande, que você não consegue mais atingir todo mundo que foi contaminado, digamos assim, por aquela notícia. O seu desmentido não chegará a todo mundo. Por quê? Porque havia uma rede organizada para distribuir aquela mensagem. E essa mesma rede não vai distribuir a mensagem verdadeira, né? Então, isso é que é o muito grave. As fake news no Brasil, elas além de serem ditas no Twitter, no Facebook, no Instagram, ela principalmente é disseminada via WhatsApp. Porque a mentira que é dita em uma dessas outras redes, ela é vista, percebida, os apoiadores contestam de quem foi atingido, e, no entanto, pelo WhatsApp não. Pelo WhatsApp você recebe na sua casa, num grupo de amigos, tem sempre alguém que recebeu aquela notícia, e às vezes até por curiosidade, para ter certeza que é verdade ou não, ou para dizer que não sabia, passa adiante aquela notícia. E a pessoa às vezes não sabe mesmo, está passando porque pensa que é verdade, né? Então esse é que é o grande perigo da fake news, é que ela é distribuída de forma clandestina, digamos assim, ou que as pessoas não sabem que ela está sendo distribuída. Quando percebem, já é tarde e o estrago está feito. É o que aconteceu na campanha, por exemplo, última eleitoral, quando se espalhou e o
Fernando Haddad, quando ministro, distribuía um kit gay. E ninguém sabia de onde saía essa notícia. De repente, estava essa notícia no Brasil inteiro, sem que alguém pudesse desmentir, porque ninguém sabia que ela estava sendo disseminada. Quando a campanha percebeu que foi desmentir na televisão, já tinha tomado o Brasil. Uma parte já acreditou e não consegue mais desfazer aquela mentira. Bom, deputada, recentemente o senador Ângelo Coronel, inclusive, sinalizou que tinha sofrido ameaças pela internet após a instalação da CPMI. Isso aconteceu também com outros integrantes do grupo? A senhora, por exemplo, teme algum tipo de retaliação nesse sentido, deputada? Claro, eles estão, quanto mais a gente avança nesse debate, eles ficam mais, os praticantes dessa atitude, vão ficando mais irritados, vão atacando mais, vão ameaçando mais, vão xingando mais na internet. É a prática cotidiana deles fazer isso. Né? Então, muitas vezes a gente está tratando de um assunto na internet, começam a entrar pessoas com ataques verbais, violentos. Então, você já sabe que são aqueles que são os praticantes de fake news que começam a atacar. Vem um, depois vem outro, e vão fazendo assim. A gente convive com isso, porque sabe qual é a origem, mas também aprende mais como é que eles funcionam e podemos também começar a combatê-los de forma mais eficaz. Bom, para a gente encerrar, deputada, eu queria mudar um pouco de assunto com a senhora, falar um pouco de eleições 2020. Queria que a senhora falasse um pouco quais são os planos do PSB para disputar as prefeituras. A senhora, inclusive, iniciou essa entrevista mandando um abraço para o pré-candidato do partido aqui em Feira de Santana, vereador Roberto Torinho. Qual que é a expectativa para as eleições municipais nas cidades? E qual a expectativa de prefeitos também estimados pelo partido aí? Qual a projeção que se faz para as eleições? Olha, hoje nós temos quase 100 pré-candidatos a prefeito. Ainda estamos numa fase inicial, as composições vão se fazendo na cidade, pode ser que algumas desistam, mas a maioria continuará. E numa cidade como Feira, inclusive, que é uma cidade de segundo turno, com um eleitorado muito grande, é natural que os partidos procurem colocar suas candidaturas próprias, porque hoje nós não temos coligação proporcional, e isso leva a que cada partido também queira se fortalecer para fazer crescer sua chapa de vereadores, né? Então, é nesse contexto que nós também temos uma campanha em Feira de Santana. Beto Torinho é um político muito conhecido na cidade, um vereador de muitos mandatos, mais de 6 mandatos, e que é um homem honesto. Essa sua reeleição permanente demonstra a confiabilidade das pessoas no seu trabalho legislativo, mas também já teve experiências ativas, já pôde ser secretário. Então é uma pessoa com muita experiência política e que pode contribuir muito para a cidade de Feira de Santana, né? Então nós temos uma formação democrática, respeitamos o prefeito da cidade, Cobé Martins, que conhecemos há muitos anos também, mas fazemos oposição à sua gestão, respeitamos a candidatura de Zé Neto, que é um candidato também muito forte, conhecido, político da cidade, com uma votação muito expressiva, mas temos o direito de ter uma candidatura para apresentar à Feira de Santana as ideias, as opiniões sobre ela do nosso companheiro Beto Torinho, que é um vereador que conhece profundamente a cidade e que tem, portanto, grande contribuição a dar ao seu crescimento, à sua organização, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente precisa refletir sobre a nova forma de organização da cidade, né? De todas as cidades, mas em especial de uma cidade com o crescimento, com a força que tem Feira de Santana no estado da Bahia, com a importância que tem Feira de Santana para a economia do Nordeste. Certamente
a pandemia nos faz refletir e pensar em novas formas de organizar a economia em nosso estado e, especialmente, uma cidade importante como Feira de Santana. Deputada Lídice da Mata, a gente agradece imensamente sua disponibilidade de falar conosco, realmente entrevista esclarecedora, importante a gente estar debatendo sempre sim essa questão da fake news. Eu acho que a gente tem que avançar muito nisso ainda e para isso a gente precisa promover essas discussões. Muito bom tê-la aqui conosco no Bom Dia Feira, a gente deseja um ótimo dia para a senhora e agradece essa entrevista. Muito obrigada, Fernando. Mas uma coisa essencial para combater as fake news é isso que você está fazendo. É falar que ela existe, como é que ela se organiza, é denunciar quando houver a notícia falsa, quando souber. Por quê? Porque o maior antídoto às fake news é a consciência das pessoas. É as pessoas estarem preparadas para saber que a notícia fraudulenta existe, que não pode acreditar em tudo que vem na rede, mesmo quando ela vem de pessoas amigas, porque aquelas amigas receberam e estão repassando aquela notícia sem saber o mal que podem causar à imagem de alguém, à sociedade, à vida das pessoas. Portanto, vamos preparar a nossa sociedade para combater ela própria, por iniciativa, combater as fake news. Grande abraço, então. Conversamos com a deputada federal Lídice da Mata.